Meu nome é Camila Gabriela, eu sou aluna do terceiro ano de graduação em fonoaudiologia. Agora, eu vou chamar para compor a mesa a professora doutora Débora de Souza Santos. Ela possui graduação e mestrado em enfermagem pela Unicamp e doutorado pela enfermagem da USP. Além disso, ela tem experiência de ensino, pesquisa e extensão na área de saúde coletiva. A Débora é professora doutora dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Enfermagem da Unicamp. Débora. Boa noite. Obrigada, Camila, linda, maravilhosa, né? Então, poderia Muito ser obrigada. lista, né? Além de fonoaudióloga, maravilhosa, atriz, se quisesse ser, né, Camila? Muito bom estar aqui com vocês, já estamos em 40 participantes, né? Então é sempre bom, é prazeroso, gratificante, né? Um tema como esse, tão importante, né? E que acho que demorou tanto para chegar na universidade, está sendo aí debatido, e assim, puxado por vocês, né? Puxado pelos estudantes. Então, assim, é um motivo de honra e de orgulho eu estar aqui nesse momento. Então, agradeço. Nós agradecemos, Débora. Agora, eu vou chamar o meu veterano e também fonoaudiólogo, o Diego Henrique da Cruz Martinho. O Diego, ele é fonoaudiólogo formado pela Unicamp no ano de 2018. Ele atua como fonoaudiólogo clínico e também professor de anatomia e fisiologia vocal. O Diego, ele foi bolsista CNPq e também bolsista FAPESP durante a graduação. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Eu gostaria também de agradecer o convite. Essa discussão ela é muito importante e para complementar a fala da Débora, acho que a gente pode ir conversando um pouquinho depois, mas é importantíssimo ter essa discussão na graduação, dentro da universidade, mas eu também acho importantíssimo a gente descobrir formas de levar isso sempre para fora. Cada vez a gente englobar mais pessoas a esse tipo de discussão, que é uma discussão importantíssima para a gente ver por aí. E por último, mas não menos importante, eu vou chamar à mesa a professora doutora Silvia Maria Santiago. A professora doutora Silvia, ela é médica formada pela Universidade Estadual de Campinas. Ela possui doutorado em Ciências Médicas também pela Unicamp. Atualmente, ela é professora assistente doutora da Unicamp. Ela possui uma experiência na área de saúde coletiva. Professora doutora, professora Silvia, muito obrigada pela participação. Olá, boa noite Camila, Diego, Débora. Em nome desses três, eu cumprimento a todos vocês que estão aqui em enorme número. Eu estou impressionada e muito honrada de estar aqui com vocês. Acho que talvez até podendo ter eu mesma uma perspectiva histórica, né, dessa discussão, desse movimento. Eu que cheguei aqui em Campinas em 77 para fazer graduação, e de lá para cá tanta coisa aconteceu, mas acho que nesses últimos anos, né, poder ver a universidade discutindo amplamente, ainda talvez não da maneira como a gente queira, mas construindo bases sólidas para discutir a questão do racismo, das desigualdades. Então, é uma oportunidade, uma alegria para mim estar aqui com vocês, viu? Boa noite a todas e todos. Nós agradecemos, ou em nome da Liga de Ética e Bioética, agradeço a presença de todos. É um prazer imenso ter vocês para compor a nossa mesa, profissionais tão competentes e tão engajados nessa nossa luta que é diária, de todos os dias, e é ótimo ter vocês junto conosco. Eu passo a palavra agora para o Diego. Diego, a palavra é toda sua, boa sorte e uma excelente roda de conversa para todos. Obrigado, Camila, obrigado. Então, eu fui convidado para introduzir um pouquinho o assunto, então eu vou abrir a apresentação aqui. Vai ser uma apresentação bem rapidinha, porque logo depois a intenção mesmo é que a gente converse, que a gente discuta, e seja uma troca mesmo
entre todos nós aqui. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, mandar qualquer coisa, a intenção é essa. Começo falando também que responsabilidade, né? Olha essa mesa, e eu não tenho nem 2 anos de formado, estou aqui junto com essas duas profissionais excelentes, então, que responsabilidade, introduzir o assunto ainda, meu Deus. Mas vamos lá. Então, falar um pouquinho, trazer alguns dados, né, só para introduzir a discussão e a gente conseguir falar um pouquinho sobre a vivência profissional em relação ao racismo, né? Então, vamos lá. A partir dos textos que vocês me mandaram, eu procurei montar de uma forma bem gráfica, assim, bem visual mesmo, para a gente ver a inserção da população nas profissões de saúde. Então, aqui, ó, segundo o IBGE, 56,1% dos brasileiros se declaram negros, e aí engloba tanto pretos quanto pardos, né? Então, eles se autodeclaram pretos ou pardos. Então, aqui a gente tem no gráfico como seria isso, né? Aí, pensando um pouquinho nos profissionais de medicina, a gente traz para cá e olha o que acontece com esse visual. Então, até 2018, 18% se declaram negros. Então, dos profissionais médicos formados até 2018. Aí aqui a gente vê que a gente tem um embranquecimento dessa população, né? Pensando em enfermagem, durante 65 anos da escola de enfermagem da USP, então ela formou 2.888 enfermeiros. Deste total, 128 se identificam como negros. Então, se a gente pegar ali e colocar na porcentagem, vai dar 4,46%, se eu não me engano. Eu fui generoso ainda e coloquei aqui, ó, dos 100, eu coloquei 5 aqui, né? Arredondei para cima, apesar de não ser nem 4,5%, mas eu fiz esse arredondamento para tentar deixar mais visual, né? E aí, vamos brincar um pouquinho aqui daquele jogo de ache e olhe. Então, aqui eu tenho os formandos em medicina da PUC São Paulo, campus de Sorocaba. Essa foi a turma da Thelma Assis, né, do BBB 20. Então, quem assistiu, ela ficou bem famosa porque teve bastante esse movimento em relação ao movimento negro mesmo, voltando nela e apoiando mesmo que ela ganhasse. E aí aqui é um exemplo, né, a turma dela de medicina, e ela era a única mulher negra aí da turma. E aí a gente vamos para alguns outros. Eu não sei de que ano é essa turma, eu recebi essa foto, mas os formandos do curso de enfermagem na USP. E aí a gente tenta procurar ali onde que tem algum estudante negro, preto pardo, né? A gente não... É bem difícil, assim, é uma tarefa meio complicada. Então, formandos do curso de enfermagem lá na USP. Aqui os egressos de medicina da UniFTC. E aí, mais uma vez, é bem difícil, eu já consegui encontrar 2. Então, tem essa moça aqui, esse rapaz, e eu acho que é só. Não vejo mais ninguém. Aí, seguindo um pouquinho, aqui, esse daqui são os meus calouros, né? Então, eles se formaram o ano passado. E eles entraram na universidade um ano depois de mim. Então, aí aqui é bem difícil da gente encontrar. Aqui tá faltando o Ronaldo, por exemplo, que era dessa turma, mas ele não tá aqui na foto. Aí tem outra foto aqui deles. Mais uma vez, é bem difícil. Tem a Dani aqui, ó. A Dani, eu converso bastante com a Dani. Opa, passei sem querer. Converso a Dani aqui. Mas, mais uma vez, é bem difícil. O Daniel, ele tá aqui, mas ele é da minha turma, ele vai aparecer na próxima foto. Vamos lá. Então, essa daqui é a minha turma. Aqui a gente tá na Semafon. Ó, o Daniel que eu falei. Aí tínhamos eu, Daniel
eu, Daniel e Patrick, lá na minha turma. E o Daniel e o Patrick, eles são intercambistas de Cabo Verde. Mais uma foto aqui da minha turma, com o pessoal que se formou nesse ano, no ano de 2018. Então, a gente vê bastante, né, que a população, na área da saúde, a população preta, ela está bem pouco incluída. E quando a gente pensa na questão das cotas, né, e aí acontece, eu trouxe até esse caso aqui, que é o estudante ruivo, que ele entrou em medicina na Universidade da Bahia com cotas. E aí sempre vem aquela discussão, que com certeza, provavelmente, a gente vai acabar falando de cotas, né? E aí aquela discussão da estudante branca que não passou em medicina por conta dos alunos cotistas, e aí vai ver o lugar que ela ficou, tá? Tem 60 vagas e a posição dela é lá para os 1000 colocados, né? Então, vamos lá. Aí, então, pensando um pouquinho da inserção dos profissionais negros na área da saúde, no mercado de trabalho. Então, a gente viu ali que a população, ela é uma maioria no Brasil, mas a gente não sabe onde essa população está. E aí, a gente não costuma ver, né, essa população em alguns empregos nas profissões que precisam de alguma qualificação. Então, eles estão nos empregos sem qualificação, no trabalho informal, principalmente. A maioria é empregadas domésticas, operador de telemarketing, trabalhadores da agricultura, e aqui é importante destacar que são trabalhadores da agricultura, não são donos de fazenda, são pessoas que vão ali fazer mesmo um trabalho braçal. Vigilantes são algumas das mais comuns. Um pouquinho aqui do comparativo da inserção de profissionais brancos e profissionais negros. Peguei essa matéria do G1 de 2018. Então, os profissionais brancos, 92% dos engenheiros de equipamento em computação são brancos. Engenheiro mecânico automotivo, 90% branco. Professor de medicina, quase 90% branco. Então, os brancos, eles estão dominando todas essas profissões que precisam de alguma qualificação profissional. Enquanto que os profissionais negros, eles já trabalham, trabalhador de cultura de dendê, trabalhador de cultivo de padeiras frutíferas, trabalhador no cultivo de espécies, criador de camarão, agente de higiene e segurança. Então, as profissões que elas, geralmente, que não precisa de alguma qualificação profissional, ela vai estar, esses profissionais, eles vão estar inseridos. Opa, aqui. Então, o mercado de trabalho para a população negra. A gente vê uma maior dificuldade de encontrar um emprego, mesmo com qualificação. Então, nessa pesquisa aqui, nessa matéria do G1 que eu estou citando, eles trazem vários dados do Ministério de Trabalho e Emprego, mostrando um pouquinho, e tem esse comparativo entre os profissionais empregados e desempregados, e como que está com relação à cor autodeclarada, né, dessas pessoas. Então, maior dificuldade de encontrar um emprego, mesmo com qualificação, quando trabalham, eles recebem 31% menos que os brancos. Maior taxa de desemprego em todos os níveis de instrução. Então, não importa se ele é qualificado ou não, se ele fez uma graduação, um curso técnico ou não. O negro, ele tem maior taxa de desemprego. Salário chega a ser até 45% menor que o salário dos brancos na mesma função. Aí, eu acho que a gente poderia, a partir daí, iniciar uma discussão pensando em por que incomoda ver os negros nas profissões da saúde, né? Porque aí, a partir de agora, eu vou iniciar a minha fala, vou falar um pouquinho sobre isso, contando um pouquinho mesmo da minha experiência, o que eu venho vivenciando. Então, pelos dados que a gente vê, né,
Eu até ouvi recentemente um podcast do Mamilos, que elas convidam uma empregada doméstica para conversar, e essa empregada ela vai falar justamente sobre a maior inserção das mulheres negras no trabalho doméstico, e falar um pouquinho também sobre a experiência dela como empregada doméstica, como que é trabalhar ali na casa das pessoas. E aí, pensando nas empregadas domésticas, o que que a gente vê? O que que essa mulher ela vai trazer? Ela vai citar trazendo a experiência dela ali. Tem um elevador de serviço para as empregadas domésticas, né? Então elas não podem usar o elevador social. Tem um elevador para elas ali. Ao mesmo tempo, ela chega na casa de onde ela vai trabalhar, no apartamento, e tem o quartinho do serviço. É ali onde ela vai comer, a comida dela é especial, os talheres que ela vai usar não são os mesmos, algumas não podem nem usar o banheiro ali da casa, né? Então, tem muito essa questão de desumanizar esse funcionário, essa empregada doméstica que está indo ali fazer esse tipo de serviço. Então, imagina, alguém fala que você não pode usar o banheiro dela, porque de alguma forma você é diferente, né? Então, tem as mulheres negras, empregadas domésticas, elas passam muito por isso. E aí, lembrando que esse tipo de relação é muito um resquício ali da escravidão. Então, na época da escravidão ali, a gente tinha as mulheres e as pessoas, os escravizados, né? Não gosto de falar os escravos, os escravizados, eles estavam ali, eles foram libertados, mas ao mesmo tempo eles continuavam trabalhando ali em algumas casas, e aí eles passavam a receber um salário para isso, e a partir daí o empregado, não mais o escravizado, o empregado, ele passou a viver ali com os senhores, né? Então, daí surge aquele quartinho da empregada, né? Então, a empregada, ela vai ter um quarto dentro da casa e ela vai morar com os senhores. Então, a partir daí, a gente começa a pensar, por que incomoda tanto ver o negro nas profissões da saúde? O preto ali nas profissões que não é uma profissão para ele. Então, ao mesmo tempo que a gente tem as empregadas ali e elas são totalmente desumanizadas, né? Então, você tem... a gente não se mistura. Você não pode misturar com a gente. Você tem o seu prato, você tem o seu talher, você tem o seu cantinho, a sua comida. Essa moça que ela vai relatar a experiência dela, ela fala até que às vezes ela chega na casa, a pessoa está comendo alguma coisa, e essa pessoa vai e guarda tudo e pega outra coisa porque aquela comida não é para ela, aquela comida é da família, a comida dela é outra. E aí ela oferece algumas coisas assim. Então, eu queria trazer um pouquinho disso. Por que será que incomoda tanto, né? A gente vê os profissionais da saúde, os profissionais negros nas profissões de saúde. E aí eu queria comentar até alguns casos que eu já passei enquanto profissional, que, por exemplo, eu tenho alguns atendimentos domiciliares, e um deles eu faço em um condomínio de luxo aqui de Campinas. E aí eu estava indo em direção a esse condomínio, tinha uma viatura de polícia parada ali. E aí quando você chega, muitos carros passaram, e aí, de repente, eu, com meu palinho, fui parado. Eu, com meu palinho simples ali, por algum motivo, fui parado. É muito comum também acontecer comigo de ser confundido com algum funcionário da loja. E quando eu não sou confundido, eu estou lá, eu chego com alguém, nem sempre eu tenho prioridade em ser atendido pelo funcionário, porque pode ser que aquele outro que entrou comigo, ele tem um poder de compra maior do que eu e provavelmente ele vai receber mais comissão do que se ele for me atender e vender o que eu vou comprar. Ele deve julgar que eu tenho menor poder de compra, né? E aconteceu, isso foi esse ano ainda, de eu atender uma criança que dentro do consultório,
E aí eu expliquei, conversei tudo, conversei com a mãe, expliquei como que funcionam os atendimentos, e a mãe, ela me fazia muitas perguntas, o que era normal até aí, porque você está falando sobre o seu filho. E aí a mãe, ela começou a me perguntar se ela podia ficar dentro da sala. Aí eu falei, no começo a gente permite que os pais fiquem, até para a criança se adaptar com o terapeuta, mas o ideal é que os pais fiquem do lado de fora para a criança ela criar essa interação e ela começar a interagir mais com o terapeuta do que com os pais. Eu expliquei isso tranquilamente, falei que era um processo, e aí ela falou, terminou a minha sessão e ela falou que ia marcar. E aí depois a secretária da clínica mandou uma mensagem para falar que se ela ia marcar, quando ela ia querer o dia. Foi uma conversa e eu estava confiante, foi um atendimento tranquilo, como qualquer um. E aí a moça, né, ela perguntou, mas por acaso, na clínica de vocês, tem alguma sala com aquele espelho espião? Porque eu não sinto segura em deixar a minha filha sozinha, sabe? Eu fiquei, na época, a secretária, ela ouviu bastante, ela fica bem na porta da sala. E ela falou, nossa, seu atendimento foi muito bom, sabe? Não tinha motivo para ela perguntar isso, e ela acabou procurando uma outra clínica, porque ela não tinha confiança em deixar a filha dela sozinha comigo. E aí eu fiquei pensando, qual clínica, até hoje eu conheço a Unicamp, né, que tem uma sala, dentre 26 salas ali no CEPRI, uma sala tem espelho espião. Qual clínica que ela vai encontrar com o espelho espião para ela ficar do lado de fora observando a filha dela ser atendida, né? E aí, eu gostaria de terminar falando um pouquinho. Pelos dados, a gente vê que os trabalhadores, os profissionais negros, né, eles estão inseridos nas profissões que não têm nenhuma qualificação profissional. A gente vê nas turmas, nas universidades, que o negro ele não está inserido. A maioria da população ali é a população branca. São as pessoas brancas. Então, por isso, até que eu comentei, que a gente precisa levar essa discussão para fora. Porque muitas não, a grande maioria da população, ela não tem acesso à universidade. E aí eu queria até, não sei, a gente teria que pensar formas de levar essa discussão, ampliar essa discussão, ampliar para onde a gente está levando isso. Muito difícil lidar com tudo isso, né? A gente está numa sociedade totalmente racista, por mais que nós sejamos profissionais extremamente competentes, a gente tem que lidar com isso. A gente está no século XXI, por mais que, se a gente for pensar, a escravidão acabou faz pouco tempo, né? Se a gente for ver, do tempo do descobrimento do Brasil, de toda essa sociedade que foi construída, e a gente ainda tem que lidar com tudo isso. É muito triste ter que passar por isso, já passei por situações dessa forma também, e olha que eu ainda só estou na graduação, né? Então é bem complicado. Eu na graduação, me esforçando tanto, e sempre a gente tem aquele sentimento de ter que se esforçar mais para ter que provar ao outro que você é competente. Professora Débora, você tem algo para agregar à nossa discussão? Boa noite. Novamente, né, quem chegou depois, simpatia, Camila. Diego, fiquei bem emocionada, né, com o seu depoimento agora e admirada, né, com a sua apresentação super assim, cirúrgica, né, a sua apresentação. Gostei demais da maneira com que você trouxe os dados, porque os dados fazem a gente refletir mesmo, né? Dessas disparidades. Então, você apontou várias disparidades aí, né? São desigualdades e são desigualdades injustas. As desigualdades injustas a gente chama de iniquidade, né? Então, são iniquidades, são diferenças que nós poderíamos evitar, né? E aí você trouxe vários exemplos aí dos reflexos disso, né? Inclusive pessoais, individuais, os reflexos disso para você. Aí eu preparei uma fala, né?
quando eu fui convidada, vocês falaram que era importante eu trazer um pouco dessa experiência que eu tenho profissional, então eu preparei uma fala bem pessoal mesmo, assim, de como foi minha trajetória, também um pouco na linha do Diego, tá? Vocês vão me falando do tempo. Eu acho que é um momento bacana para a gente fazer isso, né, Silvia? Também se conhecer, porque a gente está sempre também dividindo, já dividimos alguns espaços, né? Mas a gente fala muito do teórico, né, dos temas, e agora a gente está com essa possibilidade de falar um pouco da gente, né? Um pouco da gente enquanto mulher preta, no meu caso, né? Diego como homem preto, mas eu como mulher preta, e que sou enfermeira, né? Sou enfermeira, sou mãe, tenho vários outros predicados, mas aqui eu vou falar de como mulher preta e como enfermeira, né? Como que é isso para mim? E tentando assim acrescentar e dialogar com vocês, né? O que lugar é esse da enfermagem e da enfermagem que exclui, né? Como o Diego colocou ali alguns exemplos de instituições de prestígio, né? Como USP ou Unicamp, eu me formei também na Unicamp, fiz mestrado na Unicamp e doutorado na USP, e sempre fui acumulando, né, o título de única. Fui acumulando. Com frequência eu fui a única em vários espaços, né? Como que foi essa minha história? Então, a minha história, eu realmente, desde criança, eu sou a única em vários espaços, né? Eu venho de uma família de trabalhadores, né, assalariados, de classe média baixa, né? Meus pais professores. Meu pai agora, recentemente não, há algum tempo, ele conseguiu um cargo público melhor, que ele consegue ganhar melhor, né? Ele recebe um salário melhor, mas a maior parte da minha vida, eles trabalhando arduamente como professores para sustentar 4 filhos, né? Meu pai preto, então sempre valorizando muito os estudos, né? E sempre colocando muito isso pra gente. A gente que é preto, a gente precisa estudar para conquistar as coisas. E a gente precisa estudar mais que o outro, a gente precisa ser melhor que o outro. Então era sempre essa fala do meu pai. Então eu cresci num ambiente, né, até coloquei aqui nas minhas anotações, em que o racismo ele era muito sentido, a questão da raça era muito sentida, eu sentia na pele o tempo todo a questão das diferenças raciais, mas era pouco falado, muito pouco falado. Então eu nasci em 1980, né, então eu tenho 40 anos, fiz 40 anos esse ano. Então foi assim que eu vivi a maior parte da minha infância e da minha adolescência, podendo falar pouco sobre essas questões. E eu não tinha espaço para expressar esses sentimentos. Então eu vivia nesses espaços de maioria branca, né, de prevalência branca, tirando algumas escolas públicas que eu estudei muito nova, né? E depois, a partir dos 10 anos, eu já estudei em escolas, mesmo as públicas, que tinham um percentual de negros assim muito pequeno. E como é que foi esse caminho, né? Foi um caminho de silenciamento, né? Enquanto menina negra, enquanto adolescente negra, né? E depois enquanto adulta negra. E nesse processo, né, de silenciamento, eu encontrei um caminho, não me encontrei, eu encontrei um caminho mais ou menos protegido, mais ou menos valorizado a partir dos estudos. Então foi isso que eu fiz, eu me dediquei ao meu intelecto, porque eu não me destacava pela beleza, né, porque era uma mulher preta, nenhum menino queria ficar comigo, né? Eu tinha algumas amigas poucas, mas eu sofria bastante com racismo na escola, então, embora eu seja bem sociável, né, sempre fui, eu tinha poucas amigas brancas, e em alguns momentos eu tive amigas negras, mas muito poucos na minha vida, por conta do ambiente que eu estava, de classe média baixa. Olha só, classe média baixa, e eu tinha poucos contatos, né, com pessoas negras. E conforme eu fui crescendo, me destacando intelectualmente e abraçando, então, o que o meu pai dizia, que eu tinha que ser melhor que todo mundo, né? Eu tinha que ser melhor que o branco para poder conseguir alguma coisa. Eu me abracei ao sonho da meritocracia, que é aquele que você faz, e aí você vai chegar a algum lugar, né? Eu encarei isso como uma boia de salvação, né? Então, eu a partir do 7º ano lá, que hoje em dia é o 6º ano, né? Eu era sempre a melhor aluna da turma, eu sempre li muito, né? Eu estudava muito, até hoje eu gosto muito de matemática, de física, química, eu ajudo minhas filhas aqui, eu tenho 2 filhas adolescentes e um menino de 1 ano e 10 meses, né? Um menino preto. Então eu tenho uma família bem interracial, né? Meu companheiro é negro, minhas 2 filhas do primeiro casamento são brancas, adolescentes, e eu tenho um bebê de 1 ano e 10 meses negro. E foi assim que eu encontrei um caminho, né, nesse silêncio, porque eu permanecia silenciada. E conforme eu fui me destacando nos estudos,
o meu pai conseguiu um novo concurso, porque é assim, né, que meu pai entende que a gente consegue o caminho através do concurso público, por ser preto, né, meu pai com uma pele retinta, então é assim que ele construiu o caminho dele e nos ensinou assim, né? Então, melhorou o salário em casa, melhorou as condições sociais, eu fui para colégios privados. E aí, o silenciamento aumentou, né? E o ostracismo, ele aumentou. Então, como que uma mulher negra, né, ela consegue, e aí eu falo com a minha experiência, eu vejo isso nas minhas estudantes, né, como que ela consegue sobreviver como a única, né, como a exceção? Ela é sempre a exceção. Que lugar é esse, né, que é sempre de exceção? É um lugar que a gente precisa fazer um pacto, sabe? E é um pacto em que você está sozinha, né? Então, é um espaço de exceção, né? Que confirma a regra é branca, a norma é branca, e você é a exceção. Então, esse lugar é um lugar muito solitário, né? E o que eu observei na minha trajetória é que existe um pacto aí dessa norma de embranquecimento dessa pessoa, né? Dessas exceções, que conseguem chegar, então, nesses espaços como o Diego, né, como eu e como tantas outras pessoas que estão aqui, porque a gente ainda está muito no começo, né, de desconstruir isso aqui na nossa universidade, a gente ainda vivencia, né, esse racismo institucional muito forte, muito presente. O que significa essa exceção na minha profissão? Porque sou enfermeira, né, e depois eu vou falar um pouco da enfermagem, é um pouquinho diferente daquilo que o Diego colocou, porque ele trouxe uma realidade de enfermeiras graduadas em instituições de muito prestígio, né? Ele trouxe essa realidade. Mas se eu olhar o contingente de profissional de enfermagem no Brasil, eu vou ver que a maioria é negra. A maioria é negra porque a maioria dos profissionais de enfermagem são de ensino médio são as técnicas e auxiliares de enfermagem, né? E que por conta até de ser de ensino médio, não de ensino de curso superior, tem menos prestígio que as enfermeiras graduadas, né? E aí a gente vai ter um percentual muito maior de mulheres pretas e pardas. Olha só como o racismo ele se estrutura, né? E o que significou isso para mim, né? Significou que eu fui vivenciando esse racismo estrutural, mas eu fui me silenciando nesse racismo. Então, eu falava dele no plano individual, com os meus colegas, com o meu companheiro, né? Mas eu não trazia isso no âmbito político, justamente porque eu estava muito só, né? Muito sozinha, nesse lugar de exceção. E aí o Diego trouxe alguns exemplos, né, de situações que ele vivenciou. Então, eu como enfermeira, e além de enfermeira, docente, né, enfermeira, doutora, docente da Unicamp, né? Então, eu estou na Unicamp desde 2017, mas eu sou professora há bastante tempo, há quase 20 anos eu sou professora universitária há 17 anos, né? E eu trabalhei como professora, muito jovem, assim, muito jovem eu entrei na docência. Eu trabalhei como professora universitária há 9 anos na Universidade Federal de Alagoas, né? E aí vivi várias situações. E como que elas se manifestam para alguém como eu, né? Que é mulher, que é preta, muito jovem já na área, né, da docência, e nesse ambiente que é prevalentemente, né, que é predominantemente branco. Como que isso se manifesta? De diversas maneiras, né? Então, você está num lugar que a norma é você não estar. Então, você nunca é esperada. Você nunca é esperada. Então, e é tão interessante, assim, quando a gente fala da experiência, porque são coisas que a pessoa que é branca, ela nem imagina, né? Por exemplo, quando a gente vai, né, acho que a Silvia compartilha isso comigo, quando a gente vai para o trabalho, para uma palestra, para uma reunião, a gente vai impecável. Eu tenho muito isso, né? Ainda tenho. Então, a gente ia impecável, né? Então, com a roupa, e todo mundo às vezes até, né, admira, né, e comenta, ai, que bonito. Mas é bonito, mas é nesse lugar de exceção, porque se você vai à vontade, como muitas colegas fazem, você dificilmente vai ser reconhecida naquela sua
atuação, né? Então, várias vezes eu fui confundida, né, como a aluna de doutorado, como a secretária, né? Como aquela pessoa que não é tudo menos a docente responsável. Cargos de liderança, dificílimo alguém te reconhecer naquele cargo de liderança. Sempre vão perguntar, mas cadê o supervisor? Mas cadê o coordenador? Né? Então, são os bastidores, né, que só quem, alguém colocou aqui, né, só quem sofre, né, só quem passa por isso que entende, né, esses processos de silenciamento. Fora o processo de embranquecimento, você precisa falar como está a regra, a norma, e a regra e a norma é branca. Não se engane, gente, ela não é neutra, tá? Ela é branca, ela é eurocêntrica. Então, você vai falar, se comportar, se vestir, né? Então, o movimento de me aproximar da minha etnia, dos elementos culturais da minha etnia, né? Estéticos, religiosos, ele é um movimento recente para mim. Porque durante anos e anos, né, eu busquei estar na norma e a norma é branca. Né? Não significa que eu alisei o cabelo, né, porque eu não fiz isso, não alisei o cabelo. Mas hoje em dia eu reconheço, né, que eu me vestia igualzinho qualquer outra pessoa que estava ali, né, desconsiderando, né, elementos que eu gosto, que são meus, né? Porque eu preciso, ainda mais quando eu estava, por exemplo, na USP, né? Quando eu estava fazendo doutorado na USP. A USP tem toda uma, não sei se alguém aqui é da USP ou já fez algum curso, alguma coisa na USP. Tem todo um padrão de enfermeira padrão. Já vou falar um pouquinho de enfermeira padrão, né? Para vocês, que é a enfermeira branca de elite, né? E aí essa enfermeira padrão, ela tem que andar com um saltinho assim, que não é um saltão, mas é um saltinho assim, com cores pastéis, ou preta, ou a branca, um brinquinho pequeno, entendeu? Então tem todo um código, né? Que a mulher negra que entra nesse, ou ela se incorpora a isso, ou ela é excluída desse contexto, né? E aí eu enumerei aqui várias situações, né, como essa que eu coloquei, fora situações muito pesadas, né, de assédio sexual e moral, né? A mulher preta, ela vai sofrer, mas isso ela vai sentir isso. A mulher vai sentir por conta do sexismo e do patriarcado, mas a mulher preta vai sentir com mais força, porque são as camadas de opressão, né, que vão se interseccionando, né? Os silenciamentos, né? Menos, né? Algumas colegas, inclusive, né, dependendo da maneira como você está se colocando, de uma maneira altiva, de uma maneira, né, segura, né? Você é mais aceita quando você é boazinha, quando você fala a mesma língua, quando você concorda, quando você discorda e se coloca com autoridade, você não é bem aceita. Você é a preta barraqueira, né? Você é aquela... É muito interessante, assim, que os estereótipos, eles vão se reproduzindo, inclusive, nesses ambientes, tá? Gente, vocês vão me falando, acho que deu 10 minutos, né? Eu vou falar só mais um pouquinho, só dessa parte da enfermagem, né? Um pouquinho de... Pode ser, Camila? Quanto tempo? Pode ser. Pode ser? Tá. Aí eu trouxe só um pouco de reflexão aqui, gente, sobre a enfermagem, né? Como isso... Eu falei muito de mim, Débora, enfermeira, né? E docente, então num espaço bem específico, né? Eu estou, né, como única enfermeira negra, professora negra, né, na escola de enfermagem. Agora a gente está recebendo novos professores e isso vai mudar, eu espero que isso mude, né? Mas essa ainda é uma realidade. E bom lembrar, gente, da história da profissão, né? Então, o Diego estava mostrando aquelas fotos, eu também, né, me formei como negra. Entramos mais de uma negra, mas eu me formei na minha turma de formatura, eu era a única, eu era, né, achar a diferença ali, eu poderia ter a minha... E assim, é louco, né, porque o Diego pegou fotos recentes, né? Então, eu me formei em 2002, né? E quase 20 anos atrás, a mesma situação. Então, assim, a gente tem que mudar mesmo, gente, não tem pra onde correr, né? A primeira escola de enfermagem, de nível superior, né, de graduação, ela foi criada em 1922 no Rio de Janeiro, tá? A escola Ana Nery. E ela tinha 2 requisitos para você entrar na escola, se matricular na escola. O diploma do curso normal, na época, né, que correspondia ao ensino médio, e ser da raça branca. Olha essa história, gente. Então, se você olha a história da profissão, você já identifica isso em 1922, tá?
Se eu for olhar também do ponto de vista histórico, eu vou ver que lá no contexto histórico brasileiro, a gente tem um movimento da eugenia que está forte no Brasil, né? E que está dentro da história ali da medicina de uma maneira muito forte. E a escola de enfermagem, ela vem trazida por um médico, né, sanitarista. Então, olha o contexto em que a profissão ela se forma, né? A profissão de enfermagem, eu estou falando aqui de graduação, tá? Nos anos subsequentes, nas décadas subsequentes, teve uma ampliação de vagas e profissionalização para atingir as camadas mais pobres. E aí sim que eu tenho um contingente maior de um trabalho mais manual, né, que são os trabalhos mais técnicos, primeiro atendentes, depois auxiliares e técnicas de enfermagem. Essas sim, mais ocupadas pela população negra. E que a gente muitas vezes não lembra dessas mulheres. São mulheres, na sua maioria são mulheres. Então, se eu for colocar lá a classificação do total de profissionais de enfermagem, qual é o contingente de mulheres negras, né? A maior parte de mulheres e homens negros na enfermagem é de 54%. É bem próximo do contingente dos brasileiros, porém concentrados nesses serviços, né? Nessas categorias profissionais de ensino médio, tá? E aí eu queria só citar, né, gente, que numa situação como essa que a gente está vivendo, de pandemia, as fotos bonitas de todo mundo feliz, se formando, né, elas são bem brancas, né, bem embranquecidas, com pontinhos ali pretos. Agora, quando eu vou olhar, né, no COFEM, ele tem divulgado o observatório, né, o observatório de Covid. Quando eu vou olhar para as pessoas, dos profissionais de enfermagem que têm sido afetados pela Covid e têm ido a óbito por Covid, o Brasil concentra os óbitos, gente, dos profissionais de enfermagem. Então, no ano, né, em que a Organização Mundial da Saúde estabelece a campanha, né, internacional, que é o ano 2020, é o ano da enfermagem, né, da obstetrícia. Que tristeza a gente perder tantos profissionais de enfermagem. Na sua maioria, técnicos e auxiliares técnicas, né, e auxiliares de enfermagem, porque na sua maioria são mulheres, e na sua maioria negras, que estão morrendo silenciadas. Quem é que está falando dessas mulheres? Quem é que está homenageando essas mulheres? Quem é que está se lembrando que essas mulheres elas foram lá e estavam cuidando? Como cuidavam lá no período colonial, quando eram mulheres escravizadas, né? Eram as mulheres pretas que cuidavam das crianças, dos idosos, das pessoas enfermas, né? Muitas vezes tendo que deixar de cuidar dos seus próprios entes queridos. Isso continua acontecendo, e a pandemia vem para exacerbar isso, né? Então eu queria trazer também essas reflexões, né? Nós temos já 425 óbitos, infelizmente, né, de profissionais de enfermagem no Brasil, tá? E o que a gente precisa fazer? Acho que agora a gente conversa, né? Porque acho que Silvia também vai trazer um pouquinho, e a gente pensar daqui para frente, talvez depois, quando a gente for discutir, a gente pode refletir um pouco do que fazer, né, diante dessa situação. Bom, obrigada. Com certeza. Eu que agradeço. Camila. Oi. Só antes da professora falar, né, tem a música, né, A Vida é um Desafio, dos Racionais, ele fala que sempre tem essa coisa falando que você tem que ser 2 vezes melhor do que o branco, né? Só que aí ele fala como ser 2 vezes melhor se a gente sai 100 vezes atrás deles, né? Então, é impossível, né? E aí ele fala quem inventou essa sacanagem, né? É desumano, viu? É desumano, né? É desumano, é o que o racismo faz, desumaniza. É igual aquela questão que muitas pessoas brancas falam, né? Somos todos iguais. Será que realmente somos todos iguais? Será que você pode chegar para mim e falar isso? Ah, nós somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Está acontecendo, a gente está vendo. Igual como eu comentei numa outra roda de conversa que nós tivemos, é muito a questão da Casa Grande e senzala. Porque quando acontecia incêndio, qualquer tipo de problema, quem eram os primeiros afetados era o pessoal da senzala. Era eles que morriam primeiro. Era eles que estavam na linha de frente quando tinha acontecido alguma coisa. E todo dia isso acontece da mesma coisa.
Tem muito aquele meme que as pessoas falam, todo dia um 7-1 diferente. Na vida do negro é isso, todo dia um 7-1 diferente. Todo dia a gente está saindo perdendo. Por mais que a gente lute, é muito difícil essa luta de todos os dias. É muito difícil a gente todo dia acordar e estar disposto a lutar. Mas a gente não tem outra opção. A gente não tem outra opção do que lutar, do que dia após dia lutar. E é muito complicado a gente ter que, hoje, no século que a gente está, ter que sentar aqui na frente de uma aula e falar tudo isso e ter que ficar lembrando e batendo sempre na mesma tecla. Professora Silvia. Eu até ia falar outras questões, mas acho que vou me juntar um pouco ao Diego e à Débora, que fizeram uma certa análise temporal, né, das suas trajetórias. E eu queria trazer um pouco da minha trajetória, que ela é igual, mas ela é um pouco diferente, por conta do tempo, né? Acho que talvez quando eu tenha passado por isso, a questão do silenciamento, da falta de apoio, né, de estar sozinha, talvez fosse ainda mais agravado. Mas eu queria falar um pouco da questão do assujeitamento, por isso que eu me inspirei de falar um pouco sobre isso, né? Sobre a minha trajetória, por fim. Porque é interessante, essa é uma sensação que eu tenho desde pequena, assim, muito pequena. A gente aprende que a gente é preta, né? A gente não sabe que você é preta. Quer dizer, você não acorda de manhã e fala, eu sou preta, vou escovar os dentes e lavar o rosto. Não, você acorda, lava o rosto, toma banho, vai trabalhar, não sei o quê. Ou seja, né, é a sociedade que fala da sua cor, que fala das suas características, né? E essa é uma característica que a sociedade não perdoa, né? Ela faz questão de que você se lembre, mas da pior maneira possível, né? Não é o se lembrar, vocês vejam, eu acho que hoje, qual que é a grande diferença em relação ao tempo que eu era jovem como vocês, né? Como vocês todos, inclusive a Débora, a grande diferença hoje é que a gente pode pensar a negritude como uma vantagem, como uma beleza, né? Foi tão lindo, a Débora, quando a gente estava chegando, a Camila falou, você é linda, você poderia ser uma artista, uma cantora, qualquer coisa, né? Quer dizer, um enaltecimento que é real, é verdadeiro, a Camila é uma pessoa linda, né? Mas é reconhecer que nós, negros, também podemos ser lindos, bonitos, atraentes, né? Inteligentes, quer dizer, eu acho que esse é um tempo muito difícil, mas ele é um tempo interessante, bom, que depois a gente pode ir conversando um pouco sobre as alternativas. Mas eu tô lembrando aqui, conforme a Débora, o próprio Diego contou de experiências, né? Eu estava me lembrando que quando eu entrei, na época, o primeiro grau era o grupo escolar, né? E era muito mesclado. Para começar, vejam que tempo diferente que eu vivi do de vocês, né? As melhores escolas eram as escolas públicas, né? Quem ia para a escola particular é quem era mais ou menos, não conseguia, tinha grana, tinha dinheiro, né, para pagar, obviamente, mas era aquele que não conseguia acompanhar a escola pública. Então, no grupo escolar, que era esse primeiro contato da criança com a escola, tinha de tudo, né? Tinha criança muito rica, tinha criança muito pobre, eu tinha vários coleguinhas, né, que iam na escola por causa da alimentação, né? Alguns chegavam às 9 horas, 9h30, desmaiavam de fome, né? A professora tinha que levar para já fazer algum lanchinho antes, para conseguir esperar a hora do recreio, onde a gente podia comer, né, o lanche que a escola, o grupo estadual oferecia. Então, mas vejam como que a criança já vai percebendo, né, as diferenças. Depois do grupo escolar, que era um momento razoável, não muito, mas razoavelmente mesclado,
Quando eu fui para a outra parte do que é hoje o primeiro grau, né, que na época chamava ginásio, já não tinham mais quase pessoas negras. Na escola pública, né? E foi muito dura essa época para mim, porque no que seria hoje o 7º ano, né? E para mim era o 3º ano do ginásio, a única coleguinha negra que eu tinha, a Márcia, morreu, e depois que eu fui entender exatamente o que era, né? Ela morreu de câncer de ovário. E foi muito, muito doloroso, porque vocês imaginam uma pessoa muito pobre, ela morreu absolutamente. Hoje eu consigo avaliar, né, o que aconteceu naquele então. Ela morreu absolutamente à míngua, porque a família não tinha meios nem para levar para algum tipo de tratamento, que na época também era muito escasso para a sociedade em geral, né, a questão do câncer. Mas aí, de fato, eu comecei a ser a única criança, a única adolescente negra dali para cá. E a escola, como eu digo, era muito, muito boa, e o pior aconteceu. Para minha família, o pior aconteceu. Eu entrei na faculdade de medicina, entrei aqui na Unicamp, e eu hoje avalio que uma série de contingências concorreram para isso, né? Foi o primeiro ano da FUVEST, primeiro ano da FUVEST, em 76 para 77, e eu sei que tudo me favoreceu para eu entrar na faculdade, e com medo de não conseguir um curso, minha família era muito pobre. Minha mãe era lavadeira, meu pai trabalhava em escritório, né, como auxiliar de escritório, mas a gente era muito pobre na zona norte de São Paulo, perto da onde foi o boom esse ano da pandemia. Minha família mora lá até hoje, chama Horto Florestal. E, gente, é muito longe das faculdades, de tudo é longe lá, né, porque é uma periferia muito distante. Um lugar muito legal, muito agradável, mas é uma periferia de São Paulo. E sei que fui indo, sempre estudando na escola pública, entrei na faculdade. E com medo de não passar em nada, eu também tinha prestado a PUC lá em São Paulo, e eu tinha prestado fonoaudiologia na PUC. E eu passei na fono lá. E aí, tinha passado, dali uns dias, saiu o resultado da Unicamp, eu passei na Unicamp. E imagina a minha alegria, né? Falei, ai, que beleza, passei no que eu queria, tal. E foi interessantíssimo, vocês não acreditam. Foi num domingo, né? Um amigo do meu irmão abriu o jornal, viu meu nome e foi lá levar logo cedinho, tudo. E foi aquela alegria, passou. De repente, a família começou a ficar quieta, a ficar em silêncio. E eu comecei a falar, ué, mas como assim? O que aconteceu? Olha, uma alegria, passei na faculdade. E aí eles foram caindo em si do que seria uma negra, naquela época, fazer um curso de medicina. E eles tentaram, principalmente minha mãe, me convencer a não vir para Campinas fazer o curso de medicina. E eu tive que bancar sozinha. Primeiro porque a gente não tinha recurso, né, para pagar uma pessoa morando fora de casa, né? Mas, então, desde o primeiro ano da faculdade, eu paralelamente trabalhava aqui, dava aula particular, fiz 1000 rolos para conseguir me formar. Mas foi uma coisa que me marcou profundamente. Minha mãe verbalizou, meu pai ficou um pouco mais reticente, ele queria que eu viesse, mas não via os meios, né? Ele estava pensando mais na questão financeira. Mas a minha mãe foi muito explícita. Ela falou assim, você vai sofrer muito, é um mundo de brancos, você será a única, isso não vai dar certo, você vai perder seu curso de fono aqui, você pode fazer à noite, trabalhar de dia. Ela tentou semanas me convencer. E hoje eu avalio que talvez ela tivesse correta. Ela estava certa, porque, na verdade, eu acho que, tirando a graduação, que eu me senti muito acolhida pelos meus colegas, e depois eu vou até comentar isso com vocês. Mas, tirando a graduação, depois eu me senti no verdadeiro exílio.
e num exílio que permanece até hoje, né? Então, acho que a minha mãe, na sabedoria dela, ela sabia que não é só você se formar, né? Você precisa estar inserida na sociedade, você precisa estar entre os seus, né? Você precisa criar, fazer parte da sua comunidade entre os seus, né? Acho que o meu exílio começou a partir daí. E eu queria fazer um resgate um pouco do meu tempo de graduação, que foi um tempo muito excepcional. Foi um tempo de exceção no Brasil. E um tempo de exceção onde você tinha a intelectualidade. E eu dei muita sorte de vir para a Unicamp. A Unicamp, ela foi, nos anos 60, 70, eu entrei nos anos 70, né, um refúgio de exilados. Né? Claro que a maioria exilados brancos, né? Então, era todo mundo muito, com muita participação política, com muita militância política, e ter uma negra entre eles era o de menos, né? Quer dizer, acho que essa questão que eu estava brincando, né, no começo, que a gente não acorda e olha para o espelho e fala, eu sou negra, né? Isso é uma coisa que as pessoas que te informam sobre a tua raça, a tua cor, né? E isso não estava colocado, né, no seu máximo, na sua maior perversidade naquele então, né? Eu entrei em 77, e eu acho que porque a gente tinha uma questão nacional de tamanho vulto, né, das perseguições políticas, de colegas que desapareciam, do reitor de então, que era o Zeferino Vaz, que vivia indo tirar colega da prisão, de proteger, né, muitos alunos de perseguições políticas, tal, que eu acho que foi um tempo favorável para mim. Eu fui perceber aquilo que minha mãe temia depois, principalmente, né, nessa outra vida acadêmica, que foi a vida de professor. Mas eu queria trazer aqui também uma certa... Para finalizar, eu estou louca para ouvir vocês aí. Eu tenho uma curiosidade que eu vou expressar aqui. Eu tenho tido uma vontade muito grande de saber, porque eu tive e tenho colegas daquele tempo da graduação que são amigos até hoje, né? São os meus amigos, né? Já que eu nunca fui exposta muito fortemente a uma comunidade negra, a não ser aquela do meu bairro, lá da Zona Norte de São Paulo, que até hoje a gente convive, também são amigos da vida toda, alguns já morrendo agora nesse momento. Mas os meus amigos aqui, meus amigos brancos da graduação, eles persistem. E é interessante porque de uns anos para cá, que essa questão começou a ser muito importante, e muito importante para mim em especial, eles me questionam sobre isso, né? E eu questiono a eles também, o que é para um branco conviver com os negros? Qual que é essa raiz, né? De onde vem essa sensação da diferença, né? Como que o racismo bate no branco? Eu acho que essa é uma questão para nós, os pretos também. Por que o branco é racista? É claro que a gente tem toda uma raiz histórica e uma raiz de matriz econômica, lá no século XVI, de exploração de uma raça, né? Exploração econômica de uma raça, de trazer essa raça para outros países, onde as raízes, as bases do capitalismo estavam acontecendo. Então, o colonialismo, ele é a base do capitalismo, que é um sistema de exploração de um pelo outro, né? Então, é claro que a gente não pode negar que existe essa base econômica e de disputa e de você manter, né, um povo submisso, mas não é um povo submisso lá, é aquele que te serve, né, e que te faz também ter lucros. Mas tirando essa base, né, eu não tinha nenhum colega que, por exemplo, me explorava, mas ao mesmo tempo, por que alguns na minha classe,
né, em outros anos. Eu, durante anos, fui a única negra da faculdade de medicina. Então, o que leva a pessoa, que nem vai ter vantagem alguma em te explorar, o que a leva a ser racista? Né? Como que isso bate nela? O que o outro evoca, né, nessa pessoa a ponto de que ela acabe discriminando, né, a outra pessoa pelo simples fato da pessoa ter a cor negra, da pessoa ser preta, né? Então, eu acho que essa hoje é uma questão que bateu muito, isso foi muito forte, eu não sei se ainda se mantém, na África do Sul, quando Mandela foi presidente, né? Essa questão de uma certa pacificação, né, de um certo perdão do tempo anterior, tinha por base também compreender um pouco de como que o racismo bate, né, nas pessoas brancas. Muito no sentido da gente passar por um processo de cura, né? Eu acho que uma libertação, porque a gente ainda vive na escravidão, né? Isso é óbvio, basta olhar para as periferias, né, das cidades, mas a gente precisa começar a compreender, mesmo numa situação de não exploração, como que o racismo ele acontece, ele se dá. Eu diria que na universidade a gente dificilmente vai ver o racismo na sua dimensão mais violenta. O que talvez, no meu modo de analisar hoje, seja o perfil mais perverso do racismo, que é esse racismo muito cortês, né? Esse racismo muito no subliminar, né? Que a partir de um certo carinho você se desfaz do outro, você discrimina o outro. E eu acho que é esse o racismo mais venenoso que numa instituição como a nossa a gente tem que identificar e denunciar e fazer todos os reparos que são necessários serem feitos, né? Vamos dizer que talvez seja o racismo cordial, né? Que o Brasil é campeão nessa situação. Acho que a gente agora podia passar, talvez, para uma fase mais de discussão entre nós, e a Débora já falou sobre isso, e me interessa muito a gente discutir as saídas, né? Porque eu acho que nós que estamos na universidade temos uma obrigação política, né, de fazer essas discussões, trazer essas questões à baila, né, assim, à luz, e poder ajudar as comunidades que estão mais sujeitas ao racismo, né, para, vamos dizer assim, também pensarem, refletirem e ajudarem a gente a encontrar saídas para isso. Tem toda uma dimensão econômica, eu já falei, mas eu acho que o não se sentir sozinho, a discussão mais franca sobre isso, ela é muito reparadora. Então, eu acho que nós todos, negros e brancos, que estão na universidade, e não só não são racistas, mas são militantes contra o racismo, a gente tem que ter um compromisso com as comunidades mais pobres, no sentido, né, da gente dar o passo adiante. Tá? Se a gente está discutindo isso muitas vezes não está sendo discutido nas comunidades mais pobres, e né, uma questão até de saúde, a gente poder dar palavra, né, a essa questão que talvez seja uma das piores mazelas de todos os tempos no mundo. Para começar, acho que é isso. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, fiquem à vontade para participar da nossa discussão. Quem se sentir à vontade pode ligar o microfone e falar, não é necessário ligar a câmera, mas também quem quiser ligar a câmera, falar pelo chat, também sinta-se à vontade para participar dessa discussão que é tão importante e que, não digo tão atual, porque é uma discussão que deveria estar ocorrendo há muito tempo,
Mas no momento atual é que a gente consegue ter mais voz, né? Que o negro tenha uma voz maior para conseguir falar sobre isso, né? Porque por muito tempo, atualmente ainda acontece, às vezes o negro que passa por tudo que nós passamos, temos todas essas vivências, muitas vezes é tirada a nossa propriedade do assunto para falar. Tiram a nossa voz para falar do conteúdo. Então, sinta-se à vontade para falar. Aqui a Emanuele comentou, doutora Silvia, sobre ela agradeceu pela sua fala, por você compartilhar a sua fala. Eu gostaria de comentar um pouquinho. A doutora Silvia, ela trouxe bastante de como que a gente leva essa discussão, né? Assim, é uma coisa que eu vejo bastante dentro da universidade, bastante mesmo. Às vezes a gente vai ver um vídeo institucional de alguém falando sobre algo para a população em geral. E, assim, como profissional da comunicação, eu sempre analiso bastante o discurso das pessoas, como elas estão falando. E, assim, nem sempre a pessoa que está ali falando para a população em geral, ela está falando de uma forma que seja acessível para a população em geral. Então, principalmente dentro da universidade, eu vejo muito a pessoa, ela quer falar, peraí, eu sou doutor em determinada área e eu preciso falar para a população sobre isso que me pediram. E aí, quando eu vou falar, eu esqueço que eu estou falando com outras pessoas, eu não estou mais dentro da academia. Isso acontece bastante nos vídeos institucionais, às vezes, eu estava falando um pouquinho sobre expressividade vocal, e eu fui procurar alguns exemplos, né? E aí eu peguei uma moça que ela é doutora em linguística pela Unicamp. E aí ela falava sobre como você tem que falar, falava bastante disso, um pouquinho de oratória, mas aí eu me perguntava, pera, a quem esse vídeo que ela fez se destina? Porque ela estava falando, explicando o que era a oratória, o que era a expressividade vocal, mas se eu não fosse fonoaudiólogo, eu não entenderia o que ela estava falando. Eu só entendi porque eu sou fonoaudiólogo, eu estudei no IEL também, mas o vocabulário dela não me trazia esse tipo de segurança, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que mudar é um pouco da nossa comunicação. Então, enquanto profissionais da saúde, a gente poderia levar essa discussão para fora de uma forma mais simples, de uma forma bem mais que trouxesse mesmo essa aproximação. Se a gente não tiver uma aproximação, a gente não vai ter uma comunicação. Até legal comentar isso, porque acontece bastante com as discussões sobre feminismo, por exemplo. Então, às vezes, a gente concorda que foi um ato machista, e a pessoa ela vai explicar que foi um ato machista, e ela usa vários termos, e aí ela complica em vez de tentar explicar, sabe? E eu acho que a gente precisa simplificar e aproximar quando se trata de comunicação. Diego, a fala, né? Vocês que são da fono, vocês sabem disso, né? A fala, ela seleciona e a fala também exclui, né? Então, a fala, ela é usada como instrumento de dominação, né? De opressão. Então, quando você está num ambiente, você fala e alguns conseguem entender, essa é uma maneira de você selecionar, né? De você manter um conhecimento dentro de uma elite que é específica, né? Então, concordo contigo, acho que isso é fundamental. Eu coloquei como uma das minhas sugestões aqui, né, de pensamentos para a gente agir, é de erguermos a nossa voz, né, como a Bel Hooks coloca, né, a gente falar das nossas dores, dos nossos sentimentos, da nossa cultura, da nossa história, isso que a gente está falando aqui. E trazer outros signos, outras comunicações, né? Então, essa questão de deixar mais simples é uma coisa. A outra coisa é a gente incorporar outras linguagens. Tem outras linguagens que estão aí. A linguagem acadêmica não é a única linguagem e nem é a melhor. Não é a melhor. Quem disse que é a melhor? A norma é branca, tá? Então, ela não me interessa.
A gente está aqui para falar de diversidade. É diversidade. Então, quando eu tenho cotas étnico-raciais, o que eu estou dizendo? Que 25% que vão entrar são de pessoas pretas. Onde elas moram? O que elas fazem? Qual a religião dessas pessoas? Elas não vão... A ideia, né, quando o movimento negro batalha por isso, não é que a gente se adeque e se molde, como muitas vezes eu precisei fazer, que a professora Silvia precisou fazer, né? Se molde, se adequa, né, àquela realidade, usa a mesma fala, mesmo... Não. A ideia... Sabe por quê? Porque essas pessoas elas vão ser massacradas e a gente sabe o que custa ser exilada. O que custa da nossa saúde mental ser sempre forte, aguentar sempre, ser sempre silenciada, né? A gente sabe, anos e anos disso, o que custa pra gente, pra nossa saúde física e mental, né? Então, e a gente se preocupa, a professora Silvia também é uma ativista grande aqui na Unicamp, estou aprendendo muito com ela, e a gente batalha muito, né, Silvia, para proporcionar um ambiente mais saudável para esses jovens que estão entrando, né, pelas cotas, porque eles são massacrados. E se a gente continuar com a mesma fala, com o mesmo jeito de falar, simplificando, a gente está querendo adequar, entendeu? Aquele ambiente para esse jovem, que o jovem se adequa a ele. Não, é radical. Ele vai mudar também. O jovem preto, vocês estão fazendo isso, gente. Então, esse momento aqui, com esse nome, racismo, né? Com essa imagem que vocês colocaram ali, profissional de saúde, todo mundo preto, da maneira como o Diego apresentou, né, as nossas falas, isso é radical, isso é mudança, vocês estão trazendo outras linguagens. Então, não se conformem com a linguagem acadêmica, não, gente. Busquem outras maneiras de existir, de resistir. Talvez por isso, professora Silvia, que você viveu um outro ambiente, porque aquelas pessoas, né, que estavam ali contigo, elas estavam nesse movimento, né, da diversidade, de liberdade, né? Então seria totalmente contraditório, né, elas terem uma postura, né, declaradamente racista contigo. Né? Agora a gente vive um momento diferente, né, um momento que volta tudo isso, né, que volta esse massacre, né? E aí a gente precisa estar forte, e aí isso que vocês estão fazendo já faz parte, sabe? É difícil falar disso, né? Mas é muito necessário. E eu gostei da provocação da professora Silvia, né? E a branquitude, né? E as pessoas que são brancas, qual que é a participação, né? Com o que nós aprendemos, né, no convívio aí com as pessoas que são brancas e que refletem sobre isso, refletem sobre o seu local de privilégio, né? Refletem sobre a branquitude. Esse é o caminho também, porque o racismo, gente, ele é muito ruim para as pessoas negras, né? Ele faz sofrer, mas ele é ruim para a sociedade inteira, né? É ruim para todo mundo, inclusive para quem é branco. Então, professora, só para falarmos nessa questão, né? É o João aqui, não é a Beatriz, né? Que a gente fica permitindo as pessoas, é só para falar um pouco sobre isso. Tá me ouvindo? Estamos sim, João. É, essa questão que a professora, dos principais problemas, assim, quando a gente pensa e entra na faculdade é justamente o que a professora Silvia falou, né? Como a gente vai se sustentar aqui, né? E a Unicamp é, tem, começou, né, a criar ao longo do tempo esses programas para a gente conseguir permanecer aqui na universidade, né? Que estão sendo atacados nesse momento, né? Mas ainda temos essa possibilidade, né, de não ficar trabalhando, né, e tudo mais. Só que ainda assim tem uma contrapartida, né? A gente tem que trabalhar mais 10 horas além do que os outros alunos, né? Então, os alunos pretos que já têm uma bolsa de permanência, né, já têm um acesso melhor, né? Mas ainda assim a gente tem que ficar 10 horas a mais do que as outras pessoas que não trabalham. Então a gente já fica sempre nesse, né? Quando a gente vai conseguir chegar e ficar no mesmo patamar, né? E o que a professora, também na fala da professora Silvia, né, que ela falou, os seus pais ficaram muito preocupados, né? E meu pai, quando eu passei na faculdade, né, que ele me ajudou muito, assim, a mesma situação que você passou, pais muito pobres e nordestinos, né? E aí quando eu passei, meu pai disse
que ele queria ter tido a mesma oportunidade que eu tive, né? Porque ele se esforçou muito na vida, né? A gente fala, nossa, essas pessoas não se esforçaram para sobreviver, né? Mas ele queria ter tido as oportunidades que eu tive para conseguir chegar ao mesmo lugar. Então, é exatamente isso que você tinha falado, né? Ainda assim, a gente deixa gerações para trás, mesmo quando a gente entra nesses lugares, né? E tem uma questão muito importante nisso que a professora Silvia falou, que o João falou, que é quando um negro entra na faculdade, entra no ensino superior, todos os outros que estavam atrás também vibram, porque é uma vitória de todo mundo, é uma vitória de todos os outros. Aqui em casa, meus pais também não tiveram a oportunidade de fazer ensino superior, meus pais têm até ensino médio, a gente é de uma família bem simples mesmo, e eu sou a primeira da minha casa, tenho duas irmãs, sou a primeira da minha casa a entrar numa universidade pública. E quando eu entrei, assim, foi uma vitória para minha família. Nunca vou me esquecer da minha avó é uma mulher negra. Minha avó não é alfabetizada. Minha avó nasceu em Salvador e veio para cá muito cedo, passou por muita dificuldade. E eu me lembro até hoje de eu ligar para minha avó e falar para ela que eu tinha passado na Unicamp. A minha avó chorava descontrolada, mas ao mesmo tempo ela vibrava muito por eu ter conseguido. Eu sou a primeira da família e para ela foi uma vitória de todos nós. Tanto que a gente vibra até hoje com essa conquista, porque é como se fosse o portal foi aberto. Uma de nós está lá dentro, então a gente agora consegue. Então foi uma vitória de todos nós. E é isso que eu vejo muito na fala da professora Silvia e na fala do João. Porque a gente está sempre um pelo outro. Um venceu, todo mundo que atrás venceu. Então, é uma coisa muito linda de se ver. Isso é triste porque são tão poucos, mas é uma coisa muito bonita de se ver, de como a gente vibra um pelo outro. A Gabriela, ela fez um comentário aqui, para quem não viu, e nesse comentário, a Gabriela, ela diz assim, que palestra sensacional. Muito obrigada aos palestrantes. Sou aluna da Medicina de Santa Amaro, aqui de São Paulo, Unisa, e posso dizer que sinto na pele o racismo diariamente. Felizmente, tenho a sorte de não ser a única. De 150 alunos da turma, tive a honra de conhecer uma amiga negra, que hoje chamo de irmã. E é muito doido tudo isso, né? Porque eu vim de um colégio técnico, que é a segunda melhor escola de Campinas, porque a minha mãe insistiu muito para estudar, sempre foi muito, pegou no meu pé muito para estudar, tanto eu quanto as minhas irmãs, para estudar, porque é uma forma de saída, né? Uma forma de escape nossa. Então, para estudar, e eu lembro que a primeira coisa, quando eu entrei naquele colégio técnico, foi que a minha mãe, eu falei para minha mãe, mãe, aqui só tem branco. Eu me senti, porque eu vim de uma escola pública que 90% dos alunos eram negros, então eu me identificava. Quando eu cheguei no colégio técnico, que era 90% das pessoas, 90 não, 98% das pessoas brancas, não tinha nenhum professor, e eu falei para minha mãe, mãe, aqui só tem gente branca. E ela falou assim, então, pois bem, então você vai ser a primeira negra a pisar aqui. Isso para mim foi uma força tão grande, porque quando eu entrei na Fono, a Fono é um curso muito branco, como o Diego já apresentou. As minhas veteranas, eu tenho só uma veterana que é negra, que é a Sara, e ela nem é retinta como eu, ela é mais clara. E ali chegou num ambiente, se no ensino médio já era difícil para mim, eu pensei, nossa, na Unicamp agora vai ser mais difícil ainda. E é isso que aí, para mim, realmente foi difícil, porque eu tenho companheiras negras na minha sala, mas eu ainda sou a única de pele retinta. Então, às vezes, tem a questão do racismo velado, e a gente vê que é mais pesado. Quando é comigo, é mais pesado. Quando é para acontecer a dúvida com o negro, comigo é mais pesado. E aí tá na Unicamp, num ambiente como a Débora falou, é radical, né? Só de você entrar num ambiente desse é radical. Eu tá aqui falando agora é radical, a gente está discutindo isso é radical. Então é uma coisa muito importante da gente se falar. Eu estou muito feliz hoje por dividir, por ter pessoas para compartilhar, por ter pessoas para vibrar comigo e entender tudo isso que eu estou falando. Eu estou muito, muito contente mesmo. Eu me identifico bastante com essa fala, justamente porque a minha mãe, ela trouxe bastante isso. Quando eu passei na Unicamp, na verdade, antes ainda, eu fiz Cotuca. Eu acho que a Camila deve ter feito ou Cotuca ou Bentão, pelo que ela falou.
mas eu fiz Isso, eu cotuca. fiz ETCAP, que é o mesmo do Vintão. Ah, legal. E quando eu entrei assim, eu lembro que minha mãe, ela contava para todo mundo assim que eu passei, o meu filho passou no Cotuca. E não era porque, é claro, que ela estava muito orgulhosa de mim, mas é porque a minha mãe ela sempre teve o sonho de estudar no Cotuca e na Unicamp. E quando eu entrei no Cotuca e depois passei na Unicamp, ela falava para todo mundo que meu filho estuda na Unicamp, meu filho estuda no Cotuca. E para ela, isso foi muito significativo, sabe? De ter um filho estudando lá. E como a Camila também, eu sou o primeiro e o único até então da minha família que tem um ensino superior. Então, daqui de mim para trás, não tem ninguém até hoje que tem um ensino superior. Tenho fé, boto fé nos meus irmãos aí, todo o apoio para eles, que espero que consigam também. Pessoal, mais alguém tem algo para falar? Porque senão eu vou encerrar a aula. A nossa convidada Débora vai ter que se retirar. Eu estou muito contente por esse pequeno debate que a gente teve aqui, essa pequena conversa. Professora Silvia, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar uma pequena coisinha, assim, que não é uma coisinha, é muito importante. Acho que quando você é a única ou tem muito pouco negro e tal, você não é ameaçador, né? Isso, vamos dizer assim, foi uma jabuticaba que aconteceu. Eu acho que agora, na universidade, quando você tem política de cota, significa que nós entramos na disputa, né? Então, agora eu acho que nós vamos precisar ter uma disciplina muito grande no sentido de um apoiar o outro, né? Eu acho que aquilo que eu não tive, que é uma certa comunidade, que é uma comunidade que ela absolutamente tem que ser hermética, ela não tem que ser fechada, mas eu acho que a gente tem que estar um junto do outro, né? É uma oportunidade muito importante de um apoiar o outro dentro dessa política das cotas, né? Então, agora, eu acho que talvez a Débora tenha razão. A disputa agora é de outra ordem. Nós somos muitos, nós somos não muitos, nós somos em número maior e queremos ser muitos. A gente quer refletir aqui o que é a sociedade brasileira, né, que é mesclada ao menos com metade da sua população, sendo população negra. Então, quer dizer, nós estamos numa disputa. E a gente precisa assumir isso e assumir o nosso lugar político na sociedade para a gente poder exatamente tanto representar nossos iguais, como trazê-los para cá. Então, acho que esse tem que ser um compromisso nosso. Perfeito. Camila, eu vou me despedir, então, porque eu acho que tem algumas Tudo bem. né, se vocês puderem ficar, porque são dúvidas bem importantes aqui que Sim. a minha, a Juliana trouxeram, né? E eu não quero abreviar esse encontro tão importante, né? Quando tem espaço assim, a gente precisa aproveitar para falar, para levantar a voz, né? Então, se aquilombar, né? Então, assim, só agradecer mesmo o espaço, tá? Acho que já divulgaram no meu Instagram. Ai, gente, eu nem tenho tempo de ficar atualizando, mas eu vou me esforçar, né? Para levar coisa interessante lá no Instagram, que já tem vários estudantes que têm me seguido. E agradecer a oportunidade, dizer que foi um prazer estar com vocês, adorei, né, ouvir o Prazer é Diego, todo conhecer nosso. o Diego que não conhecia, né, a Silvia, todo mundo que está aqui, né, as pessoas se mantiveram, né, estamos aí sempre aí com 40, 43 pessoas. Então, assim, parabéns pela iniciativa, tá, gente? Muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Débora. Beijo. Pessoal, eu vou ler uma dúvida que apareceu aqui no nosso chat. Foi a dúvida da Yasmin, e a Yasmin pergunta assim: como vocês acham um jeito de lidar com esse racismo? Sempre que eu penso no meu futuro em uma residência, por exemplo, não consigo deixar de considerar que, caso eu opte por uma área cirúrgica, seria muito mais pesado ter que lidar com a discriminação por ser uma mulher negra. Fica difícil sequer considerar uma área tão marcadamente racista e machista. Eu vou tentar responder aqui, porque na verdade a minha pergunta é parecida com a da Yasmin, aí eu queria que a professora Silvia respondesse. Tá? Assim, a gente vê bastante na área da saúde, né, na área médica, principalmente, a questão
da supremacia médica. Então, o médico, ele dita as palavras e é como se os outros profissionais eles fossem subordinados ali ao médico. Tanto que eu tive uma discussão na minha pós-graduação que era justamente sobre se o médico ele é seu chefe, você é subordinado a ele. Se o médico não é seu chefe, logo vocês são companheiros de equipe e aí tem que haver uma troca ali. E é muito importante porque na área da saúde a gente não trabalha sozinho. O profissional da saúde que trabalha sozinho, para mim, é um profissional ruim. Né? Então a gente sempre precisa trabalhar com o outro ali, porque a gente não detém todo o conhecimento, toda a informação. E eu queria saber, para você, como que foi isso, como você vê essa questão da subordinação, se para você, como uma mulher negra, isso acabou acontecendo também, aí eu acho que dá para você responder a minha e a da Yasmin. Nossa, é excelente essa reflexão que vocês estão trazendo. É interessante como a pessoa humana sempre tem uma certa tendência a subordinar o outro, né? Sempre arruma um motivo. Dentro da área médica, você tem inúmeras subordinações, né? Por exemplo, além de mulher, negra, eu fiz uma especialidade, que é saúde pública, né? Eu sou sanitarista, que não é uma das especialidades mais prestigiosas dentro da medicina, né? Sei lá, o que seria muito prestigioso, isso também é de época, né? Tem época que é a cirurgia, outra época oftalmo, hoje em dia otorrino, oftalmo, dermatologia, são especialidades muito prestigiosas, né? As pessoas ganham muito dinheiro e se vestem de um jeito muito... vamos dizer assim, fancy, né? Estão no auge. E agora, um médico sanitarista, mesmo que ele seja homem branco, ele vai ser discriminado um pouco por aquele que é cirurgião. Quer dizer, a pessoa humana tem esse traço, né? E eu acho, né? Essa é uma questão que a gente precisa sempre trazer para a discussão mais técnica. No nosso departamento, né, lá da saúde coletiva, o professor Gastão Wagner, ele discute um conceito que é muito importante na área da saúde, em todas as áreas, mas na saúde em especial, que é a questão do campo e do núcleo. Cada um de nós, nas nossas profissões ou especialidades, a gente tem um núcleo de saber, que é próprio da nossa profissão, né? Mas nós todos na área da saúde estamos no campo da saúde. Então, nós temos interfaces. O que você disse, Diego, é absolutamente importante, né? Que você não, os outros profissionais são colegas seus, você não se subordina a ninguém, né? E você tem que ter, né, a altivez de quem domina um núcleo de saber, um núcleo de conhecimento que eu não tenho, nunca terei, porque não tenho a sua profissão. Ao mesmo tempo, nós somos colegas do campo da saúde, né? Eu também tenho o meu núcleo, que agora, nesse momento, né, o sanitarista da pandemia, o sanitarista se mostrou muito valioso, né, valoroso. O profissional de saúde pública, que é aquele que compreende as epidemias, as pandemias, a epidemiologia. Quer dizer, a gente voltou a ser valorizado, né? Diante de uma pandemia, um dermato, um otorrino, um oftalmo, que são tão prestigiosos, continuam, claro, tem todo o seu valor, mas eles conseguem ver a gente agora com outros olhos, por sermos aqueles que dominam um certo núcleo do saber dentro da profissão médica, né? Então, eu acho que essa também é uma batalha constante da pessoa humana, mas a gente não pode esquecer isso, né? Que cada um de nós aqui, que são das profissões da saúde, nós temos coisas que a nossa especialidade, a nossa profissão domina, e a gente tem que ter orgulho, tem que ser orgulhoso de dominarmos núcleos de conhecimento. Mas a gente deve colocar na roda, né, nesse campo da saúde, o máximo de conhecimento para os nossos colegas que a gente puder partilhar
do nosso núcleo de conhecimento, porque essa é uma questão muito importante. As pessoas hoje na profissão da saúde estão muito voltadas para elas, né? A minha profissão, a minha especialidade. Mas a gente só faz sentido por causa do nosso paciente, do usuário do serviço, né? Então, quando a gente coloca na roda um pouco mais de conhecimento do nosso núcleo, não é que vai favorecer o colega, vai favorecer o usuário, né? E ele é o que nos une. Resolver problemas de saúde é aquilo que a gente tem que um dar a mão para o outro para poder fazer, né? Então, só tem sentido você fazer essa associação, não para um benefício do seu colega, mas que esse colega se empodere para resolver problemas de saúde da população. Eu falo muito, né? As velhas têm muito assunto, a gente viveu muito, então as velhas têm assunto que não acaba mais. Pessoal, eu vou ler o comentário da Juliana e vou encerrar a nossa roda de conversa. A Juliana Moreira disse: para mim, o mais difícil do meio acadêmico é sentir que sua presença não é esperada, né? E mesmo agora com as cotas em que estamos em mais e somos mais vistos, a expectativa sobre nós, ao contrário dos brancos, é que falhemos, que não sejamos melhores da turma e coisas assim. E realmente é uma coisa que já é esperada, né? Parece que já está rotulado em nós. E nós estamos determinados ao fracasso, ao falhar. É aquilo que eu falei lá no começo, né? A gente tem as nossas funções. A gente está, segundo a mente racista, a gente está ali para servir. Então, a gente vai ser a empregada doméstica, o vigilante, o porteiro. A gente vai estar nessas profissões. Quando a gente está a gente se iguala, entra num outro patamar, né? Do ensino superior, isso já passa a incomodar. Então, é perfeito. Eu acho que não tem como a gente não lembrar da empregada doméstica, que ela tem, ela é desumanizada, né? Então ela é menos humana, ela tem um talher dela, ela tem as coisas dela ali e ela não pode se misturar com o restante das pessoas da casa. Então é isso. Pessoal, que aula maravilhosa. Nós estamos recebendo muitos elogios no nosso chat. Já recebi mensagens aqui no meu celular também, falando do quanto essa aula foi boa, do quanto essa aula foi rica. E para encerrar esse nosso ciclo sobre racismo, nada melhor do que contar com vocês, profissionais tão capacitados, profissionais tão incríveis para proporcionar essa discussão que nós tivemos hoje. É com muito prazer que eu encerro nesse nosso ciclo sobre o racismo, mas é muito importante cada um de nós levar conosco que a luta pelo racismo não acaba aqui, que a semente que eu espero que a semente tenha sido plantada no coração de cada um, na mente de cada um, que nós possamos refletir e cada vez mais propagar as informações e levantar debates, porque só assim a saúde e nosso país, o nosso mundo pode mudar. Muito obrigada pela participação de todos. Diego, professora Silvia, muito, muito obrigada mesmo pela participação, por estarem aqui, estarem tão abertas de comentar sobre as experiências, que é tão particular de cada um. Eu agradeço muito, agradeço em nome da Liga de Ética e Bioética, agradeço também aos nossos espectadores, aos nossos ligantes, por estarem aqui. Vai ser um prazer contar com vocês na nossa Liga, e será um prazer ter vocês ao longo desse semestre também nas discussões. Muito obrigada. Eu encerro aqui. Para o Diego, professora Silvia, muito obrigada. Gratidão. Obrigado.